Na lição passada, nós estudamos a lição de número 1 da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que teve como título "E o Verbo que se fez carne". Nesta lição, nós aprendemos que João, ele nos apresenta Jesus como um ser eterno, sem princípio de dias e nem também o fim. João apresenta Jesus como o Logos, que é a expressão exata da pessoa de Jesus, corroborando da pessoa de Deus, corroborando com o que o escritor aos Hebreus vai dizer. O escritor aos Hebreus declara que Jesus é a expressão exata e o resplendor da glória de Deus. Pois João não declara que Jesus é apenas o Logos, como o próprio Deus. João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João ele declara de forma clara e objetiva que Jesus, ele era o criador de todas as coisas, ou melhor, ele é o criador de todas as coisas e ele é Deus. É o único apóstolo que declara de forma clara e objetiva que Jesus detinha as duas naturezas hipostáticas, como alguns teólogos assim gostam de dizer, que é uma única pessoa, porém com duas naturezas, sendo Jesus sendo 100% divino, assim como também 100% humano. Daí a junção das duas naturezas sem perder a sua identidade. Então, nós vamos perceber que João declara de forma objetiva a respeito destas verdades. Hoje nós estudaremos a lição de número 2, que tem como título o novo nascimento. Nesta lição, João vai narrar a história do encontro em que Jesus teve com Nicodemos. Vamos então à nossa lição e vamos verificar então aqui algumas passagens bíblicas a respeito da nossa lição, certo? O texto áureo se encontra no livro de João, no capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A verdade prática está escrito: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo 3, versículo 1 ao 9 e posteriormente o versículo de número 16. O primeiro tópico, nós temos aí 3 tópicos dos quais nós estaremos estudando, seguindo os seus subtópicos. E o primeiro tópico vai falar sobre Jesus e Nicodemos. Vamos então aqui identificar quem era Nicodemos, porque Jesus nós já sabemos quem era. Porém, o povo de Israel ainda não sabia quem era Jesus. Nem mesmo o próprio João, que ele está nos contando a história de como tudo se iniciou-se e de como Jesus foi manifestado ao povo ali quando ele esteve aqui na terra. Então, Nicodemos, ele era um homem, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Perceba que João apresenta Nicodemos não como qualquer um outro homem, mas ele era um príncipe, uma pessoa de autoridade, uma pessoa que era conhecida pelo o povo de Israel. Ele fazia parte de uma alta cúpula de doutores e de mestres. A Bíblia vai falar ainda no versículo de número 2 o seguinte: este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vamos aqui apresentar duas coisas interessantes. Primeiro, ele foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Será se ele temia os seus colegas, que também eram doutores e que também eram fariseus? Bom, e que eram escribas? Por que ele foi à noite? Será se ele queria então ter uma conversa reservada, em particular, com Cristo? A verdade é que nós não sabemos, e são apenas suposições, nós não sabemos o motivo dele ter procurado Jesus à noite e não durante o dia. Talvez de fato ele não queria ser visto com Jesus, ou talvez de fato ele queria ter uma conversa mais particular com Jesus, mais íntima com Jesus. Mas o que foi que fez esse Nicodemos procurar Jesus? Que sinais era este? Porque ele fala, porque os sinais que tu fazes, veja só, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que sinais foram esses? Ora, o povo de Israel não sabia quem era Jesus. A infância de Jesus está no anonimato.
Nós não o conhecemos, nós não sabemos o que se passou. Apenas um pequeno flash ali de quando ele tinha 12 anos, em que os seus pais perderam ele e que foram encontrar ele, aprendendo, questionando ali no templo. Nós não sabíamos, nós não sabemos, na verdade, o que aconteceu durante a infância de Jesus, durante a sua adolescência. Então, Jesus ele viveu no anonimato, até o momento em que ele manifestou os seus primeiros sinais. E qual foi o primeiro sinal a ser manifestado a respeito da pessoa de Jesus? Nós sabemos que houve um homem chamado João Batista, um pregador nato que pregava arrependimento e que batizava as pessoas, simbolizando ali a lavagem dos seus corpos e dos seus pecados. João ele dizia que precisava se ter frutos de arrependimentos para só então ter a comunhão com Deus. E por isso João chegou pregando a respeito. Quando foi questionado, algumas pessoas pensavam até que João, que ele era visto como um profeta, achavam que João ele poderia ser o próprio Cristo. João ele não negou, ele disse: eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai o caminho. Ou seja, João era o homem enviado por Deus que prepararia a chegada do Cristo. E como foi isso? No seu testemunho, no versículo número 15 do Evangelho de João 1, ele diz: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João já era conhecido no meio do povo, já era tido como profeta. E ao avistar Jesus, o qual João Batista batiza também Jesus, ele declara e dá testemunho de Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala isso, abre a primeira manifestação de quem seria Jesus, a ponto de alguns dos seus discípulos passarem a seguir a Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista e passou então a seguir a Jesus Cristo. Ali foi a primeira evidência, mas não para-se por aí, porque tem-se outros sinais também, que é o que nós iremos encontrar em João capítulo 2. Deixa eu só abrir essa passagem bíblica aqui. João 2, versículo 11, que vai falar a respeito da transformação da água em vinho. Nós vamos encontrar aqui no versículo 11 do capítulo 2 o seguinte: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro sinal, qual foi o sinal? João, o Batista, ele testifica de Jesus. Fala que Jesus antes dele tem a primazia e que Jesus tiraria o pecado da humanidade. O segundo sinal, Jesus é convidado a uma festa de casamento em Caná da Galileia. Chegando ali, acaba o vinho. E a mãe de Jesus diz: vai, faça tudo o que Jesus mandar. Assim os serventes fizeram, e ao despejarem água no copo, na verdade não era mais água, era vinho. E isso com certeza passou-se a ser conhecido em todas as partes ali da Judeia. Teve um outro sinal também que é muito conhecido dos irmãos, que é a purificação do templo, conforme a epígrafe da Bíblia Sagrada nos revela. Assim está escrito no capítulo 2, versículo 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Esta passagem nós vamos ver que é a purificação do templo. Jesus chega ali, expulsa os cambistas, expulsa as pessoas. Foi questionado a Jesus: com que autoridade tu fazes isto? E Jesus fala: vou destruir este templo.
este santuário e em 3 dias eu vou reedificar. Eles estranharam, mas Jesus se falava da sua morte. Jesus já estava falando que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas com estes 3 sinais, a Bíblia vai dizer que muitos passaram a crer em Jesus. No versículo 23 diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus ele estava na natureza humana. Ele conhecia as fraquezas, ele conhecia as paixões e também as dores de o que é ser um homem, pois ele tinha não só a divindade, ele não era apenas um ser divino, mas também neste momento ministerial, também ele era homem, assim como qualquer um de nós, nas mesmas limitações e paixões. Porém, ele resistiu todas as tentações, foi fiel até o fim e até a morte e morte de cruz. O que nos deu, então, a oportunidade de termos a comunhão de volta com Deus, né? Porque Jesus ele veio para resgatar o que se havia perdido. Então, estes foram os 3 sinais que fizeram manifesto quem seria, então, a pessoa de Jesus. Agora, Nicodemos, como nós já vimos, ele era um homem que era um mestre. E ele foi ter com Jesus, diferente dos outros doutores e dos outros fariseus, estes sinais chamaram a atenção de Nicodemos, e Nicodemos foi procurar Jesus, foi conhecer mais de perto, examinar. E por certo, ele foi à noite, de fato, para não ser visto por aqueles homens, ou ter, de fato, um relacionamento mais em particular com Jesus. Diferente dos demais que tinham inveja de Jesus, Nicodemos, ele não foi afrontar a Jesus. Nicodemos, ele foi então se encontrar com Cristo. Nicodemos, ele vai reconhecer que Jesus, ele é mestre. Veja só, estes de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Nicodemos, ele reconhece que Jesus não é uma pessoa comum, não é uma pessoa qualquer, mas que ele mesmo, o próprio Cristo, é mestre. O diálogo entre Jesus e Nicodemos fez com que Nicodemos se espantasse por algumas declarações de Jesus. Jesus ele disse: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Caso contrário, não poderá haver o reino dos céus. Quando Jesus fala a respeito da água e fala do Espírito, existem particularidades entre essas duas palavras. A primeira palavra que nós vamos encontrar aqui é a água. O que Jesus quis dizer a respeito da água? Muitas pessoas podem levar isso como a posição batismal, como o batismo para a remissão de pecados, o batismo onde nós fazemos aliança com Deus e firmamos. Não é que esteja errado, está certo, eu também acredito nisso, que possa ser também que Jesus esteja se referindo também às águas batismais. Porém, vai muito além disto, sim. Por quê? Porque a água ela é representada pela limpeza. O que a água faz? A água purifica, a água limpa. E nós vamos perceber que lá no Êxodo, no capítulo 30, a partir do versículo 18, nós vamos perceber que os sacerdotes, antes de fazerem os seus sacrifícios, a liturgia para que fosse expiada o pecado do povo de Israel, eles entravam no local santo. No local santo eles tiravam as suas roupas, se lavavam para só então poder entrar ao local santo dos santos, onde ele estaria completamente purificado e já havia sido feito sacrifícios em favor dos seus próprios pecados. Estando ele limpo e agora com novas vestes e lavado através da água que o purificou, e também do sacrifício que ali foi dado, ele adentrava ao local santo dos santos e fazia então a sua oferenda por todo o povo de Israel, ali diante da presença de Deus que era representado pela Arca da Aliança. Nós vamos perceber em algumas passagens bíblicas em que a água representa também a palavra de Deus que purifica o homem ao ouvir a mensagem do Senhor. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que vai falar a respeito disso, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo de número 26, que diz assim, ó: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Ou seja, a palavra aqui, ela é simbolizada através de algo que limpa, que é algo que purifica. E Paulo ele faz uma comparação com a própria água que limpa, que lava, que restaura um objeto, que restaura também uma pessoa que esteja suja. O que você faz quando você come com um prato? Você lava ele. E você consegue lavar sem que houvesse água, pois a palavra de Deus, ela lava, ela liberta o homem de todo pecado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 12, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, através da pregação, nós temos comunhão com Deus, gera-se fé em nosso coração e nós nos achegamos a Deus. No decorrer da lição, nós estaremos aprendendo coisas além disso. O povo de Israel também, ele foi batizado, você sabia disso? O povo de Israel, ele foi batizado não apenas por João Batista, mas ele foi batizado também quando passaram ali pelo Mar Vermelho. Diz assim, ó, 1 Coríntios 10, 1 e versículo de 1 e 2. Vou até grifar aqui para que possamos ver. Diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, o povo de Israel, eles foram batizados quando saiu do Egito para a terra prometida, por mais que eles ficaram ali no deserto circulando por mais de 40 anos, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, ali representaria também um batismo, uma transformação de vida por completo, porque a água aqui também vai demonstrar uma transformação, uma mudança de status. Ou seja, eles eram escravos ao passar pelo mar, que Paulo descreve como um batismo, vai mostrar que o povo de Israel, ele passa agora a ser pessoas diferentes. Nunca mais a vida dele seria como era antes. Até porque antes ele não tinha uma revelação real do próprio Deus. Deus ele tinha se revelado através dos pais de Abraão, e estes já haviam sido mortos, já tinham morrido. E agora o povo de Israel, por mais de 400 anos, estava ali sendo escravizados. Ao passar pelo mar, eles são batizados nas águas do Mar Vermelho e passam a ter uma vida nova. Ou seja, a água simboliza purificação. Vejamos então agora o que é o Espírito. O Espírito vai demonstrar a mudança completa do interior da pessoa. Ou seja, não será manifestado uma restauração completa apenas no exterior, mas isso começa no interior da pessoa. É algo que vai mais profundo. É a respeito do Espírito, nascer da água e do Espírito. É necessário ser limpo através da palavra, através da purificação e também ter uma completa regeneração através do Espírito Santo. A Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 2, versículo 2, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo. Vamos lá ao texto bíblico. Gálatas 2, deixa eu só ver minhas anotações novamente, 2:20. 2:20, vou marcar aqui para ficar mais fácil a identificação. Diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba que Paulo ele declara que não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele, denotando que ele agora é uma nova criatura. Paulo não é mais a mesma pessoa. Ou seja, houve uma transformação. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, vai falar que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Ou seja, a transformação espiritual não é algo visível por fora, mas o seu interior reflete no seu exterior. É como o apóstolo Tiago ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem as obras, mas com minhas obras te mostrarei a minha fé. A pessoa regenerada, ela demonstra através das suas atitudes que de fato é uma pessoa que nasceu de novo. E este é o nosso segundo tópico, que vai falar sobre o novo nascimento, a obra de regeneração. Nascer da água significa a limpeza, nascer do Espírito é uma restauração por completo. Ora, vejamos algumas passagens bíblicas
que vai nos fazer e nos ajudar a entender melhor a respeito destes assuntos. A primeira passagem é Tiago 1,18. O que Tiago 1,18 vai dizer? Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, através das palavras de Jesus, através da revelação da pessoa de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de sermos regenerados. A palavra regenerados significa ser gerado novamente. Por isso que o Nicodemos, ele se assusta quando Jesus fala, é necessário nascer de novo. Ora, como pode ser isso? Pode, de alguma forma, um homem já sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Não. É um novo padrão de vida em que esta pessoa vai viver. Aqui eu quero apresentar para vocês 3 tipos de homens. Preste bem atenção agora, porque isso é importante e vai te ajudar a compreender esta lição. Olha só, existem 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, você pode colocar um círculo e simbolizar que você ou alguém que você conheça seja essa pessoa. É aquela pessoa que ela trabalha, ela estuda, ela conversa com seus amigos, ela tem amigos, ela tem uma vida social comum como de qualquer um outro. Porém, se você for falar de Deus para essa pessoa, ela não quer saber de Deus. Você vai falar de Deus, ela, olha, futebol, religião, não se discute. Ela veda qualquer forma, qualquer possibilidade de que alguém venha falar de Deus para ela. Esta pessoa é o incrédulo. Esta pessoa não quer saber nada de religião, não quer saber nada de Deus. Existe a segunda pessoa. Esta segunda pessoa, da mesma forma que a primeira, ela trabalha, ela estuda, ela tem amigos, ela tem uma vida social. E quando se fala de Deus para ela, ela aceita. Ela fala, não, Deus é tudo para mim. Ela é aquela pessoa que participa assiduamente das escolas bíblicas dominical. Ela não perde um culto. Ela está em todos. É um irmão que está sempre presente nos trabalhos da igreja. Se é na igreja católica, ele está lá nas missas. Se é na igreja evangélica, ele está lá em todas as festividades, está lá em todos os eventos em que a igreja promove. No entanto, esta pessoa, ela não vive, o seu testemunho não condiz com sua fé. Assim como o incrédulo, ele também é uma pessoa que às vezes compra e não paga, às vezes mentem, às vezes não tem uma reputação tão boa, a ponto de algumas pessoas, eu não sei se você já ouviu alguém dizendo assim, é melhor trabalhar com descrente do que trabalhar com crente, né? A pessoa que fala isso é porque ele não trabalha com um crente de verdade. Ele trabalha com uma pessoa a qual não dá o verdadeiro testemunho de um cristão, ou seja, ela não nasceu do Espírito, ela não foi limpa pela água da palavra. Então, não houve frutos nela. Não há um verdadeiro nascimento. Tanto o incrédulo como o religioso, ele tem o eu no centro. É o que ele pensa, é o que ele acha. Ah, esse ensinamento bíblico aí eu acho que é assim. Ele mesmo faz a sua própria interpretação, a interpretação particular, o que a Bíblia nos chama a atenção para que não faça. Pois bem, mas existe a terceira pessoa. E com certeza você vai estar em uma dessas 3 pessoas. Eu acredito que você não seja um incrédulo, mas você pode ser um religioso. Então, se você for um religioso, eis aí agora a oportunidade de você identificar se você é ou não um religioso. Mas tem também agora o terceiro. O terceiro, da mesma forma como os outros 2, ele estuda, ele trabalha, tem amigos, tem uma vida social comum. No entanto, quando se fala de Deus para ele, Deus não é apenas uma religião. Deus é o motivo da sua vida. Lembra do versículo bíblico lá em Galatas 2:20? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive para o Senhor. Ele honra o Senhor com todo o seu ser. Ele busca a Deus com todo o seu conhecimento e com todas as suas forças. A ele é revelado coisas grandes e ocultas que ninguém consegue, porque ele é uma pessoa espiritual. Conforme está escrito em Coríntios 2,14 em diante, que o homem espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo não é discernido dos outros. Então, esta pessoa é um nascido regenerado, é um discípulo. Ele não tem eu no centro, ele tem Deus no centro
da sua vida. Então, estas são as três pessoas e todos nós estamos em uma dessas três, certo? Agora, como nós podemos sair dessas duas, do incrédulo e do religioso, e talvez, para nós que estamos aqui falando, seja apenas o religioso? Nós precisamos ser regenerados. E isso não parte da vontade humana, não parte de nós mesmos. Isso parte do próprio Deus. É o que Tiago 1, 17 e 18 vai falar para nós. Vamos então ao texto. Vamos ver o que Tiago vai dizer aqui no versículo 17. Olha só. 16 e 17, para que nós possamos entender melhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Ou seja, somente através do sacrifício de Jesus é que nós podemos ser regenerados. E outra coisa também é recebendo a Cristo. Veja só esse texto bíblico. João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Deixa eu ver. O 14, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito. Não é esta passagem. Aqui, versículo 11. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É esta passagem a qual eu estava procurando. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo, porque Jesus ele veio para os seus. Claro que João ali, para quem lê, vai pensar que João está falando diretamente para o povo de Israel. Mas Paulo nos dá uma declaração que se encontra em Colossenses 1, versículo 16, que tudo foi feito por Cristo e para Cristo. Então, a criação foi feita para Cristo. Então, quando Jesus veio, ele veio para a sua criação e não apenas para o povo de Israel. Para que todo aquele que nele cresce não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. E para que possamos ser regenerados em Deus, houve a necessidade do sacrifício de Cristo. Porque ninguém jamais conseguia fazer. A primeira parte Jesus já fez, que foi se entregar por cada um de nós. Nós hoje temos a oportunidade de sermos salvos por causa do sacrifício de Jesus. E essa regeneração se dá não por obra do homem, para que ninguém se glorie, mas isto é dom de Deus. É exatamente o que Efésios capítulo 2 vai nos revelar. Veja só. 2, versículo número 8. Olha só o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É exatamente o que a palavra do Senhor nos dá. Nós somos salvos e somos regenerados porque Deus nos presenteou com isto. Jesus é o presente descido dos céus e entregue por cada um de nós para que nós possamos ser salvos. O famoso versículo bíblico no capítulo de João 3 é o 16 que fala: porque ele enviou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta foi uma das passagens principais que Jesus, no diálogo com Nicodemos, falou. E esta passagem bíblica ela é pregada até os dias de hoje, mostrando a obra salvífica de Cristo Jesus. Pois todo homem tem a necessidade de ser regenerado. Por que nós temos essa necessidade? Ora, todos nós sabemos que nós um dia pecamos. A Bíblia vai falar no livro de Salmos 51, versículo 5, o rei Davi dizendo assim: em pecado fui gerado, em pecado concebeu minha mãe. Aqui vale nós chamarmos a atenção para um detalhe. Não é porque
ele foi gerado em pecado, que ele nasceu pecando. Nós não podemos cair na falácia de dizer que cada pessoa nasce sendo condenada ou salva, sem que ela possa fazer qualquer coisa ou que essa realidade possa ser mudada. A verdade é que todos nós nascemos em meio de pessoas pecadoras. Assim como o profeta Isaías, ele fala: eu sou homem de lábios impuros e que vivo no meio de pessoas impuras. Ai de mim, Senhor. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com o rei Davi. Davi ele declara que foi gerado em pecado e que em pecado concebeu a mãe dele. Ele não estava falando que ele nasceu na prática do pecado, ele não nasceu condenado. Porém, a tendência dele pecar por ele não ser incorruptível, porque todo homem é corrupto e pode se corromper a qualquer momento. Então, ao crescer em um meio de uma sociedade pecaminosa, naturalmente ele aprende a pecar primeiro do que a servir a Deus. Primeiro aprende a pecar, é incrível isso, né? Por isso que os provérbios, Salomão, quando escreve provérbios, ele diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, porque depois de velho ele não se desviará dela. No entanto, todos nós um dia pecamos. É muito comum alguém falar: por causa de Adão isso, por causa de Eva aquilo, quando todos nós pecamos em algum momento. Todos nós já contamos uma mentira, todos nós já desejamos o mal a alguém, todos nós já falamos mal de alguém, praticamos a maledicência o tempo todo falando mal dos nossos irmãos uns dos outros. Quando a palavra do Senhor nos ensina a sermos unidos e ajudarmos uns aos outros para o crescimento do corpo e o fortalecimento do mesmo em aperfeiçoamento e no amor em Deus. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, eu tenho certeza que você já deve ter lido esta passagem bíblica. Ele fala assim, ó, deixa eu só sublinhar aqui rapidinho, para que nós possamos perceber. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós podemos ser limpos dos nossos pecados. Somente em Jesus nós temos então esta redenção. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e todos nós éramos inimigos de Deus. Veja só o que Paulo ainda fala em Romanos, capítulo 5, verso 10 e 11. Vou grifar aqui mais uma vez. Ele diz: porque se nós, quando inimigos, ou seja, Paulo diz, nós éramos inimigos, mas fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, mediante a morte de quem? De Cristo. Não é através da minha morte que somos regenerados, não é através da sua morte que somos regenerados, é através da morte de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, porque ele morreu pelos nossos pecados e não porque pecou. Então os grilhões da morte não poderiam segurá-lo. Aí ele continua: muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, somos reconciliados através da ressurreição de Jesus Cristo, porque a dívida que nós tínhamos foi paga em Jesus. No versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos regenerados, nós somos trazidos de volta à presença de Deus. O que antes estava vedado a nós, hoje é possível através de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus está com os braços abertos na cruz do Calvário e que ele diz: Pai, está consumado, o véu da igreja se rasga de alto a baixo, dando livre acesso ao trono da graça, ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus ele pagou a nossa dívida. Isaías capítulo 55, 53. Olha só o que o texto bíblico, esse é um dos maiores textos da Bíblia em que nós podemos citar e que de fato podemos nos apegar a ele. Veja só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão
estão debaixo de Jesus Cristo. Aqueles que estão em Jesus é uma nova criatura, é um restaurado por completo. Não há condenação para ele, porque ele está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quais são os meios da obra regeneradora? Primeiro, através do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo nos permite ser regenerado. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio, enviado pelo próprio Jesus Cristo, para convencer o homem da justiça e do pecado. Aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode ver o reino dos céus. Porque aquele que é nascido da água e é nascido do Espírito não é nascido da vontade da carne, mas é nascido da vontade de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5, eu quero compartilhar com você. Veja só o que o texto bíblico vai nos ensinar. Deixa eu só grifar aqui mais uma vez. Ele vai dizer: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos lava como água, que nos purifica de todo pecado, que regenera a nossa vida. Se nós roubávamos, não roubamos mais. Se mentia, não mentimos mais, porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos faz produzir frutos, que é longanimidade, amor, fé. Tudo isso vem através do Espírito e não através de nós mesmos, porque isso é dom de Deus, é um presente de Deus, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra de Deus é quem convence. O Romanos, capítulo 10, ele vai dizer: como poderão ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como crerão daquele de quem nada ouviram? Porque está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas novas. Paulo ele está dizendo que sem a pregação da palavra não há fé no nosso coração. Sem a ação do Espírito Santo, o próprio João ele declara que não há arrependimento, não há o convencimento. Nós somos instrumentos de Deus para anunciar a glória de Jesus. Nós somos instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho e a salvação. Porém, o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça e do pecado. Aquele famoso ditado que nós sempre dizemos que não é por força e nem por violência, mas é pela vontade de Deus, é pelo amor que as pessoas se chegarão a Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro vai dizer que nós somos gerados pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre em cada um de nós. Tiago 1,18, nós já falamos que é pela palavra da verdade que nós somos gerados. Pela palavra da verdade que nós somos convencidos de que Deus é Cristo e que nós podemos, então, estar na presença dele. É pela pregação da palavra, pela ministração da palavra que simboliza a água e a regeneração do Espírito Santo que vem transformar o homem interior de dentro para fora. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra entre as juntas e medula e vai até a divisão entre a alma e o espírito. Este é o poder da palavra. A vontade de Deus é a soberania. Então nós vamos entender aqui por três aspectos. Primeiro, a ação do Espírito Santo. Somente por ele nós podemos ser regenerados. Segundo, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que é ministrado através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Porém, João diz que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a fé vem pelo ouvir de Jesus. A palavra, que é o próprio Jesus, ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Ele pagou todas as nossas dívidas. E pela soberana vontade de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu vou ler porque esta passagem é muito importante para nós. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Veja só, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que
todos sejam salvos e que chegue à estatura perfeita de Cristo Jesus. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui? Tem sim. 2 Pedro 3,9, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A vontade de Jesus é que todos se arrependam, que todos sejam restaurados. Amém? Pois bem, esta foi a lição. Espero ter ajudado e contribuído para o teu aprendizado. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.